Mitológicos e teológicos do Brasil e do mundo, Shepa na área mais uma vez para bater aquele papo com vocês como sempre, e dessa vez devido ao ocorrido do dia de hoje, da estreia da MSI 2023 e a derrota da Loud para G2, a gente vai falar de um tema que eu acho que, assim, a gente já falou sobre isso 1 bilhão de vezes, e sempre a gente vai falar sobre isso até o final dos tempos, mas eu acho importante reforçar, principalmente devido a esse momento, que é uma pergunta que todo mundo faz, que é: por que a gente perde lá fora? Porque o Brasil, muitas vezes, não consegue desempenhar no cenário internacional. Fiquem tranquilos, ainda tem caminho para a equipe da Loud, que joga na sexta-feira, meio-dia, mais ou menos, é a segunda MD3 do dia, e a gente acredita, eu, mais do que qualquer um, continuo acreditando, achando que a gente consegue sim passar, seja por PSG, seja por DFM, a gente vai jogar primeiro contra a DFM, e depois a gente joga contra a PSG, e depois a gente joga contra quem quiser que seja lá no grupo A, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre essa mega frustração que todo mundo tem quando a gente perde uma partida que seja, beleza? Então vou tentar falar aqui algum desses motivos do porquê a gente acaba perdendo, mas vamos lá. Antes de tudo, a culpa dessas derrotas, ela não tem uma pessoa só, tá? Ela não tem um fator só, ela não tem um lado só. A culpa basicamente é de todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Quando a gente fala de desempenho profissional, quando a gente fala de competitividade em qualquer tipo de esporte, seja ele eletrônico ou seja ele físico, a gente tem que analisar todo o contexto da realidade que envolve aquela competição. Então, quando a gente fala de futebol, a gente tem que pensar: aonde foi que o futebol nasceu? Quais foram os países que adotaram o futebol como um esporte e como uma atividade constante, e consequentemente mais pessoas jogaram ele ao longo dos anos e mais pessoas são apaixonadas por esse esporte e querem jogar esse esporte. Isso é um dos fatores, que é o quanto a sociedade, a população, a cultura abraça aquilo, gerando assim mais interesse e mais tentativas de viver sobre aquilo. Além disso, qual é o contexto sociocultural econômico de cada um dos países que se envolve nesse tipo de esporte? No Brasil, quanto de dinheiro é investido no futebol? Quanto é investido no basquete? Quanto é investido no vôlei? Quanto é investido no remo? Quanto é investido, sei lá, no polo aquático? E quanto é investido no esqui de neve? Né? Então, esses pontos também são muito importantes porque investimento gera resultado. Isso é um fato incontestável, porque existem diversos estudos que mostram que os países que incentivam mais os seus atletas com bolsas atletas, com a cultura que venha desde o colégio, incentivando que atletas se formem, que crianças, adolescentes e jovens adultos virem profissionais esportivos, vai gerar mais nomes e vai gerar mais talentos para vários tipos de esporte. Isso é óbvio. E além disso, a gente tem que analisar aí sim o jogo em si, os fatores que envolvem o aprendizado, limites e etc. Então vamos falar de Brasil aqui. Né? Muitos de vocês, quando estavam escutando esse papo, já vão falar: ah, tá passando pano e não sei o que. Calma, me escutem primeiro, depois a gente conversa um pouco mais e eu vou dar todos os lados aqui. Quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que o Brasil saiu muito atrás quando a gente fala de esporte eletrônico. O LoL nasceu em 2009 e só chegou aqui no Brasil com servidor oficial brasileiro em 2012. Nesse tempo, já existiam campeonatos se desenvolvendo ao redor do mundo. Campeonatos na Ásia, campeonatos na América do Norte, campeonatos na Europa, a LCS já tinha nascido, e quando a gente começou a jogar League of Legends por aqui, a gente já estava indo ali para o segundo campeonato mundial, quando a gente fala de servidor brasileiro, porque a gente teve a Fnatic ganhando em 2011, a gente teve a Taipei Assassins ganhando em 2012, que foi um ano que chegou o servidor no Brasil, e antes disso não tinha nenhum tipo de competitivo. Tinham competitivos de esquina ali, brincadeira, campeonato de internet. Acho que nem tinha Go4LoL em 2012, acho que tinha. Go4LoL nasceu em 2012, mas era um embriãozinho de competitivo, muito mais um monte de amador brincando ali por uns RPs do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, o resto do mundo, principalmente a Ásia, Coreia e China, né, quando a gente fala de Ásia, mais Coreia e China, né, já estavam com uma cultura de esporte eletrônico extremamente avançada na sua sociedade. Seja com jogadores aos rodos, aos montes aparecerem em milhões de esportes eletrônicos. Então, o StarCraft, que foi um dos primeiros esportes do mundo, de maneira magnânima, assim, nasce como grande potência na Coreia do Sul. A China sempre teve tradição também em diversos jogos, tanto que eles jogavam tanto e jogam tanto que existem várias leis lá para regular
o quanto de tempo que alguém pode ficar num computador jogando, porque já teve caso de gente morrendo de tanto jogar. Então existe um controle muito importante sobre isso lá, que a galera tá tentando se conscientizar na China. São ambientes onde jogar de maneira profissional, eletronicamente, já é uma realidade há décadas. Então ele já tem uma sociedade moldada para isso. O que a gente tem aqui, por exemplo, para futebol, eles têm para esporte eletrônico. Na Coreia eles têm até ministério. Né? Eles têm um ministério do esporte eletrônico com um ministro que cuida, questão de Estado, leis sobre isso, regulamentação, que vão abrir cada vez mais portas e vão fazer com que a própria sociedade enxergue o jogo de uma maneira mais profissionalizante e, consequentemente, mais pessoas queiram também viver disso. A Europa foi a primeira campeã do mundo. Afinal de contas, nem tinha países asiáticos quando a Fnatic foi campeã do mundo, né? Foi um campeão mundial que só tinha ali NA e EU e mais outros países. E o NA é aquilo. Eles são os inventores do jogo, no caso League of Legends, né? Que nasceu em 2009. Além disso, sempre, desde cedo, eles foram aonde tudo começou, no competitivo de esporte eletrônico de LoL, né? Foi lá que nasceu a primeira liga, foi lá que eles profissionalizaram primeiro, e até hoje é onde rios e rios e rios de dinheiro foram injetados ao longo desses anos, né? E a gente acaba brincando muitas vezes que o NA acaba sendo um major de luxo, porque eles são os donos da bola, mas não conseguem render nem de perto o que a Europa, China e Coreia rendem, mas muito disso é porque realmente eles têm o luxo de terem muita grana para poder investir e desenvolver o cenário deles, importando uma quantidade exorbitante de estrangeiros com qualidade para lá. Além desses aspectos, né, da realidade que a gente tem socioeconômica desses países que estão bastante à frente em relação ao Brasil, a gente tem também a realidade dos países em si. O Brasil é um dos maiores países do mundo em termos de território, e a gente é um país de proporções continentais por aqui. E, consequentemente, a gente tem muitas regiões no país que têm realidades completamente diferentes. Uma pessoa que mora aqui em São Paulo, onde eu moro diferente, tem uma realidade de vida, de acesso à internet, acesso à informação e acesso a conteúdo e tecnologia de uma maneira totalmente diferente de uma pessoa que mora em Salvador, que era onde eu morava antes de vir pra cá. Onde a minha internet era muito inferior, eu tinha acesso a muito menos materiais de qualidade e acesso até a torneios, eventos e outras coisas que podem fomentar a formação de um profissional de esporte eletrônico. Então, pelo Brasil ser um país tão grande, a gente tem 1 bilhão de realidades diferentes. Muitas pessoas no Brasil não têm acesso nem à internet. Tem gente no Brasil, uma grande parte, que não tem acesso a água potável, que não tem acesso a saneamento básico. Imagina um computador para jogar, imagina a internet de qualidade, imagina periféricos de qualidade e imagina poder se dar ao luxo de poder parar de estudar ou trabalhar para poder virar um atleta de esporte eletrônico. É uma porcentagem muito pequena no nosso país que tem uma questão social ainda muito a ser trabalhada. Enquanto os Estados Unidos, Europa, China, Coreia tem tudo isso que eu falei que tem faltando no Brasil de sobra lá. Uma estrutura muito melhor, com muito mais investimento, com a economia muito mais saudável, com um dinheiro super valorizado, com periféricos, com internet, com acesso à informação muito mais difundido, porque esses países são muito menores, com exceção da China, né? A China realmente é um caso a ser estudado, porque os caras são tipo, um dos maiores do mundo, e mesmo assim os caras conseguem fazer coisas surreais lá, realmente é um planeta à parte praticamente de tão surreal que as coisas acontecem na China, mas a Coreia do Sul é isso aqui, pô, sei lá, é São Paulo, tá ligado? E é um país que, pô, eles têm a facilidade, entre aspas, de conseguir difundir isso pelo seu tamanho também. São muitos aspectos, tá? Mas tudo que eu falei até agora são pontos pra mostrar que, coitado, né, os caras não têm culpa. Na verdade, é tudo um grande fator social e eles são vítimas disso tudo, tanto os times, quanto a liga, quanto os jogadores. Mas agora vem outro ponto. Parem de me bater, que eu sei que tem muita gente aí que pode estar com raiva, porque eu vou falar agora do outro lado. Como eu falei, isso é culpa de todo mundo. E por que eu falo isso? Falando agora um pouquinho dos pro players. Meus queridos amigos pro players e aqueles que eu não sou tão amigo assim também, por favor, não vejam isso como um ataque direto a nenhum de vocês. Mas é aquilo. Em todas as profissões a gente tem as pessoas que querem realmente serem as melhores, que querem se dedicar, querem fazer a diferença, querem marcar a história, e tem aquelas pessoas que elas estão lá porque elas têm que estar. Ou porque é o que tem pra hoje. E não é diferente no esporte eletrônico. Eu não falo só de League of Legends, falo de diversos outros esportes. Existem os atletas profissionais que querem dedicar a sua vida, o seu tempo, a sua passagem no momento que eles têm como profissionais para serem os melhores. Muitos deles vão conseguir atingir grandes resultados nacionalmente e internacionalmente, e outros não vão conseguir tanto todos os fatores que eu já falei, quanto outros mais. Mas tem alguns que também não desejam isso. Tem muitos jogadores profissionais de qualquer tipo de esporte eletrônico, que eles estão pro players, que eles não são pro players. Os que são pro players são aqueles caras que eles vão
se dedicar integralmente para isso. Eles vão abrir mão de parte da vida deles para poder melhorar como pessoa, melhorar como player, melhorar como indivíduo num time, entender o que ele precisa fazer e do que ele precisa abrir mão para conseguir evoluir e alcançar os objetivos dele. Uma pessoa que está pro player é uma pessoa que tá lá aproveitando o momento. É um cara que viu a possibilidade de ganhar uma grana de boas, sem ter que se esforçar com o trabalho tradicional, acordando às 6 da manhã, pegando condução, metrô, ônibus, carro, o que quer que seja, indo trabalhar no escritório, fazendo qualquer outra coisa, ficar em casa, caso depois ele não consiga nenhuma classificação, e no momento que ele se aposentar, que ele não conseguir ir muito longe na vida dele, ele vai lá, vira streamer, vira alguma coisa envolvida no cenário de esporte eletrônico e consegue tirar uma graninha ali até um certo ponto da vida. Então, esse é o cara que ele está pro player, não o cara que é pro player. É o cara que tá lá pelos benefícios. Ele tá lá pra ficar famoso, pra ter uma vida, entre aspas, mais fácil do que uma pessoa que tem um trabalho comum da sociedade, pra, sei lá, pegar a menina, pra ir pra balada e pra desfrutar desses benefícios que você tem quando você alcança esses graus de fama na internet e de um alcance que as pessoas gostariam de ter, né? De estar no lugar onde os outros gostariam, um lugar de relevância. Mas o grande ponto é que isso prejudica muito o geral. E muitas dessas pessoas fazem isso de maneira até, como eu posso falar, inconsciente. Tem alguns que realmente estão nessa vibe da sacanagem, tá ligado? O cara que ele sabe que ele não quer nada com nada da vida e ele tá lá pra aproveitar. Mas tem uma galera que tá lá e tá fazendo esse tipo de comportamento que eu tô falando, mas ele nem tá ligado, ou assim, nem é de propósito, ele só tá fazendo dele. Ele fala, eu vou aqui, vamos ver o que é que dá, putz, perdi, né, tá bom. E tem aquele cara que ele vai dar a vida, sabe? Que ele fala, que ele sabe que ele é bom, mas ele sabe que ele tem um teto, que ele não tá conseguindo desenvolver daquilo, e que ele quer sair, ele quer mais, só que ele não tem condições, e ele tenta, ele quer buscar, jogar lá fora, ele quer fazer alguma coisa, e acaba ficando limitado por todas essas outras coisas que eu acabei falando aqui até agora nesse vídeo. Essa é a parte dos pro players, pelo menos uma das partes dos pro players, vejo como uma grande barreira nesse quesito de evolução e resultado lá fora, que é justamente a diferença entre os pro players que são pro players, querem ser pro players, e os caras que estão temporariamente sendo pro players, né? Não os que são realmente de ofício. E esse tipo de comportamento leva muito também ao que a gente comenta bastante sobre essas realidades de bootcamp que acabam acontecendo constantemente no Brasil. É uma coisa que eu discuti no episódio com o Stardust há pouco tempo atrás aqui no MD3, lá no meu podcast, né, que é justamente o hábito constante que se perde quando alguém volta de um bootcamp. Um jogador, quando ele vai lá pra fora fazer um bootcamp, o cara dá a vida. O cara joga da melhor maneira possível, leva a solo kill mais sério do que tudo, acorda na hora certa, faz as coisas direitinho pra poder aproveitar o máximo possível. E aí quando volta pro Brasil, toda aquela rotina acaba se perdendo, porque aqui ele olha pro cenário e acaba desacreditando. Fala, eu não preciso fazer aquilo tudo que eu fazia lá fora pra ser bom aqui. Já desce um degrau. Porra, aqui a solo kill é uma merda, então eu não vou jogar tanto quanto eu jogava lá fora, nem vou me regrar tanto quando eu me regrava lá. Desce outro degrau. Mas calma, a culpa também não é só dos jogadores, não. Isso não é nem de longe uma culpa exclusiva deles. Mas eu tenho que colocar esse ponto. E como eu falei, espero que nenhum jogador tenha se sentido ofendido com isso. Até porque, como eu falei, tá longe de ser a totalidade. Um outro ponto que a gente tem que culpar nisso também são os próprios times, né? As maneiras como eles acabam se relacionando com os seus jogadores, com os objetivos da liga e com o desenvolvimento do esporte eletrônico. Sim, a gente sabe que no final das contas, o esporte eletrônico, assim como praticamente todos os times de esporte tradicional, esses times eles são empresas e eles vão visar, claro, o seu lucro também. Ninguém ali é uma ONG, ninguém é uma organização beneficente que está fazendo tudo pelo bem maior do universo. Não, eles querem grana. Claro que também tem um amor envolvido, tem toda a paixão, tem a demanda com o seu público. Isso são elementos naturais de qualquer pessoa que queira ter um time de esporte eletrônico, principalmente um time numa liga principal como é o CBLOL. Né? Então sim, todos os times têm essa preocupação, mas no final das contas eles também têm que ter o seu lucro. Como eu falei, ninguém tá ali fazendo isso de boa vontade como se fosse uma ONG. Mas, para fazer isso, a gente tem que fazer também observando o todo. Não adianta nada as equipes ficarem tratando a liga, os jogadores de esportes eletrônicos como só uma fonte de ganhar dinheiro, porque isso prejudica tudo no final das contas. Quando você não monta um time competitivo, quando você não dá as condições ideais para um jogador, quando você negocia um jogador, coloca ele sob um contrato que vai fazer com que esse jogador fique cada vez mais desacreditado na carreira dele e fique desmotivado a continuar, porque ele sabe que ele ou tá preso num contrato ruim, ou ele tá num lugar que ele não quer estar, mas não consegue sair, isso vai dar um prejuízo gigantesco para o cenário.
Porque é aquilo, a um curto prazo, um time pode estar se dando muito bem, com um bom contrato assinado, com um grande jogador, com a imagem que ele está adquirindo, mas se esse jogador acabar não estando nas melhores condições, nas condições ideais, trabalhistas, legais e até satisfatórias morais mesmo, esse jogador pode se perder no cenário. Como teve alguns casos de jogadores que eram muito bons e promissores que acabaram abandonando, como foi o caso do próprio Jean Mago, como alguns jogadores que poderiam ser muito bons, só que a gente nunca vai saber, porque alguns nem conseguem completar esse ciclo até chegar no CBLOL. Quantas e quantas histórias a gente já ouviu de times do Tier B, do Tier 3, do Tier 2 ali, que, porra, sofreram calotes, ficaram sem comer, promessas não cumpridas, e acabaram desistindo no meio do caminho, e até alguns que chegaram não tiveram a chance que precisavam, foram tratados de uma maneira talvez que não precisasse, deixados de lado, usados como bode expiatório, e acabaram perdendo a chance de se desenvolver e quem sabe desenvolver o próprio talento da liga do CBLOL e das suas ligas ao redor do mundo também. Então, quando a gente fala de times, a gente tem que ter também esse pensamento responsável, que claro, no final das contas, acaba sendo um negócio e o grande ponto é ganhar dinheiro, só que também ganhar dinheiro de maneira irresponsável, sem fazer com que o próprio cenário evolua, acaba sendo um tiro no pé, porque pode chegar num ponto onde esse comportamento temerário e predatório pode fazer com que o cenário seja aos poucos minado e depois esse dinheiro que está sendo rendido agora, que poderia ser rendido muito mais à frente se utilizado da maneira correta, pode acabar sumindo, porque o cenário pode acabar se enfraquecendo muito com o passar do tempo. E chegamos na senhorita Riot Games, pois é, que é justamente ali a organizadora, é tudo, né? Como eu sempre falo, a Riot é tudo do LoL. Ela é a dona, então ela é a FIFA, porque ela organiza tudo, e as leis, as regras são tudo dela, direito de imagem. Ela é a Globo, porque a transmissão oficial é dela, ela que faz toda a manutenção ali de liberar a imagem, quem pode, quem não pode, aonde se transmite, o jeito que fala, o jeito que se comunica, os programas oficiais, e ela é o STJD, né, que é o Tribunal de Justiça Desportivo, que é quem vai dizer o que tá certo e o que tá errado, quem vai punir, quem vai absolver. Então, tendo tantos cargos, tanto poder, a Riot precisa também olhar para o seu cenário de maneira igualitária. É uma coisa que eu sempre cobrei com o passar dos anos, que foi justamente o formato e a maneira com que os campeonatos são feitos para os grandes continuarem grandes e os pequenos só darem uma passeada. Com esse ano, o MSI deu uma pequena mudança e o Mundial deu uma grande mudança. Eu acho que ainda precisa mais, de muito mais. Porque num caráter global, numa situação global, onde a gente tem ligas que estão tão à frente, mas tão à frente no jogo, e o resto das ligas do mundo não consegue nem sequer chegar perto, você começa a correr um risco de desinteresse. Porque chega num momento onde Coreia e China vão estar tão fortes e tão poderosas que não vai existir a menor chance de nenhuma liga no mundo dar combate. Esse momento ainda não chegou. A Europa ainda tá ali, dando um combate, dá uma de golfinho, faz uma gracinha e depois volta a afundar. Mas as ligas minors, cara, é aquilo. Quando a gente fala de título, de ganhar um campeonato internacional, isso é impossível. No formato que a gente tem hoje em dia, isso é impossível. Isso nunca aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer nessa ótica que a gente vive hoje em dia. Porque a gente tem, por ser um circuito fechado, por ser um circuito de controle total, a gente tem pouca exposição internacional, a gente se encontra 2 vezes no ano com o MSI e com o Mundial, com as ligas minors que já são piores ranqueadas em qualidade, mandando só um integrante de cada uma dessas ligas, e as ligas que já são melhores em qualidade, que são as Majors, mandando 3. Então como é que fica uma realidade onde os melhores do mundo mandam mais times para se qualificar nos mundiais e os piores do mundo mandam um só? Como é que os piores, os mais fracos, vão se tornar melhores? Desse jeito, só com milagre. E talvez um milagre resolva. Então, na minha opinião, esse formato também tem que mudar, porque isso pode colocar em risco até o próprio interesse do campeonato. A gente ama, a gente é apaixonado pelo LoL e a gente quer assistir. Hoje foi um exemplo monstruoso. O baiano pegou mais view do que a stream principal do CBLOL e pegou mais view do que a Twitch, exclusivamente, da transmissão mundial, né? Então, assim, olha como a comunidade ama esse jogo. Olha como a comunidade gosta de engajar, de quebrar recordes, de viver momentos únicos, o Hobbs Day, né, todas as transmissões oficiais da Riot, onde a gente criou história junto com todo mundo, as participações especiais dos streamers, da galera da comunidade junto com a gente nas transmissões da Riot. Então, vários momentos eternizaram League of Legends até hoje e a gente quer continuar eternizando. O que a gente não quer é justamente que o campeonato perca o interesse,
que chega um momento que tudo se torna impossível. Porque hoje a gente continua sonhando dar um passo de cada vez, conseguir ganhar da Europa, conseguir ganhar da América do Norte, ganhar das minors, evoluir para um dia chegar na China, chegar na Coreia. Esse amor e essa realidade ainda existe, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente mudar formato, da gente fazer programas de incentivo, como o CBLOL acabou de fazer, mandando o top 3, né, do CBLOL para Bootcamp, custeado pela Riot. Essas iniciativas precisam acontecer mais, elas ainda estão muito tímidas, ainda muito pouquinho, tem passo de tartaruga. O LoL já é um jogo que tá aí há 11 anos. O Valorant nasceu já com a velocidade do The Flash, né, evoluindo e mudando o tempo inteiro. E o LoL eu sinto que existe ali um receio por ser a galinha dos ovos de ouro, né, por ser realmente o jogo mais assistido, o jogo com mais monetização, o jogo com mais patrocínio, o jogo com mais visibilidade, da Riot tomar algumas atitudes que mudem o status quo, mas eu acho que eles precisam fazer isso, porque no final das contas, se não mudar, se continuar nessa continuidade é foda, né? Se continuar nesse ritmo onde só Coreia e China ganham e ficam cada vez mais longe, aonde a Europa e o NA, por exemplo, nunca mais se classifiquem para uma fase posterior de playoffs de mundial ou alguma coisa do gênero, onde existe um amasso total, o público no mundo, não falo nem no Brasil, o público no mundo pode começar a olhar e falar, poxa, meio paia, né? Tipo, a gente não tem chance nenhuma, tipo Ibis jogando contra o Real Madrid, então essa é uma preocupação que a gente tem que ter também. Não dá pra gente manter tudo 100% como tá agora. Claro que tem muita coisa boa, muita coisa sensacional que foi conquistada ao longo de todos esses anos, mas a gente precisa entender a realidade do mundo. Porque por mais que a Riot seja empresa e que se importe muito com os seus números, com seus resultados, com o patrocinador, como eu falei, a Riot é tudo ao mesmo tempo. Então, do mesmo jeito que ela tem esse ímpeto por ser uma empresa, de ter o seu lucro, de ter ali a sua empresa sendo um sucesso no investimento, ela também tem que prezar muito pelo esporte eletrônico. Sempre prezou. E espero que preze cada vez mais, que amplie as suas barreiras, que na verdade baixe as suas barreiras e amplie o seu horizonte cada vez mais, de maneira mais rápida, né, para a gente poder conseguir chegar nesses pontos da maneira mais positiva possível. E bem, acredito que seja um resumo disso tudo. Como eu falei, a culpa acaba sendo de todo mundo, jogadores têm culpa, o formato /Riot tem culpa, os times têm culpa, né? Não vou dizer que a comunidade tem culpa, porque sinceramente a comunidade não tem culpa de nada, a comunidade só assiste, a comunidade só cobra, eles não têm influência direta em nada do que acontece, pelo contrário, eles escolhem quem eles vão amar, eles escolhem quem eles vão criticar, e essas críticas e amor nunca fizeram ou uma benesse exacerbada ou um mal exacerbado para qualquer um dos lados. Se um jogador fica triste porque está sendo xingado, beleza, acontece, ossos do ofício, contanto que isso não vire uma agressão, contanto que isso não vire uma perseguição pessoal, faz parte da vida de um atleta ser cobrado, ser xingado, ser amado, ser ovacionado. Então, é tudo dentro dos conformes. Então, a comunidade nisso é a única que é inocente. Vocês estão todos a salvo, não menos aqueles que são muito escrotos, tá? Vocês aí que passam da linha, aí não, sem crimes, sem essa loucura, beleza? Mas, cara, é muito complexo. Essa é a grande verdade, né? São muitas coisas a se corrigir, são muitas coisas a se pensar, são muitas coisas a se melhorar, e muitas coisas dependem de outros. Não dá pra uma pessoa sozinha dizer assim, vou romper essas barreiras, Naruto, é só o esforço que vai funcionar. Não, muitas vezes você vai ter que bater numa barreira, e aí você precisa de alguém pra derrubar essa barreira junto com você, porque senão não dá pra progredir. Então todos esses players, quando eu falo players, de novo, né, eu não falo os jogadores, mas todos esses membros do cenário, eles têm que se unir, dar as mãos para que tudo comece a melhorar. Mas como eu disse antes no vídeo, ainda tem chão pra Loud. Foi só o primeiro jogo e, porra, numa série melhor de 3, a gente começar a ter aquele jogo contra a G2, cara, que foi quase lá, dá pra sonhar demais, porra. Contra uma DFM, contra um PSG, contra quem é que venha do outro lado. A realidade é que é difícil, mas nunca será impossível, porque a gente não vai deixar isso acontecer. Nem a Riot, nem os times, nem os jogadores, muito menos a comunidade. Deixa aqui o seu comentário falando o que é que você acha sobre isso, o que é que você acha que é certo, o que é que você acha que é errado, com muita educação sempre, por favor, sem perder a linha por aqui, conto com todos vocês, como sempre tem sido, né, aqui os meus viewers do canal cada vez mais educados, cada vez mais mitológicos. Deixe seu like, se inscreva, como você já sabe, ative o sininho, e é isso. Hoje, 5 horas da tarde, tem MD3, tá? A gente vai discutir sobre tudo o que aconteceu no MSI no dia de hoje, sobre as core strings, o sucesso estrondoso que foi, além de muitas outras coisas. A gente se vê lá no MD3 às 5 horas da tarde e no próximo vídeo amanhã. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.